Olá, chegamos em setembro, hora de conversar novamente. Depois de passar o agosto, ainda em pleno inverno, num período bem conturbado que a gente vive, fiquei escolhendo qual tema seria mais urgente para a gente conversar. E eu cheguei à conclusão que a gente está atravessando como humanidade um momento muito crítico, muito conturbado, muito preocupante, quando existe um confronto direto entre valores na humanidade. E a salvação para a eternização dos valores, a salvação para a manutenção de um determinado valor ou não, ele sempre acontece num momento de crise. As pessoas se assustam quando a humanidade está em crise, mas sempre comprovadamente a história comprova de que os momentos de crise eles são cruciais para as mudanças. E as mudanças, elas ocorrem independentemente do susto que a gente enfrenta. Então, eu decidi abordar o título como educadora há quase 50 anos, mais de 45 anos, ainda estudiosa e professor. Tenho bem a consciência de que professor não pode parar de estudar, não pode parar de evoluir, não pode parar de buscar e comprovar as suas verdades, principalmente depois de uma caminhada de quase meio século, transitando na educação. E eu devo confessar que eu vivo um dos momentos mais questionadores da minha vida. Eu nunca me senti insegura da forma como eu me sinto agora. Penso que deve ser um sentimento meio comum na sociedade e até na humanidade. A minha geração é uma geração que veio da certeza. Nós tínhamos valores e certezas inquestionáveis. Não tínhamos liberdade de opção. As verdades, elas vieram se manifestando e sendo mantidas secularmente. E eu quase aos 70 anos, o que é um privilégio, eu venho do tempo do telefone de manivela, parece impossível, mas é verdade, para o tempo do telefone para a central telefônica, onde alguém nos conectava com quem a gente desejava falar, depois do telefone residencial, para a chegada do tijolão celular, dos computadores que ocupavam uma sala inteira, desses computadores que foram reduzindo de tamanho até chegar ao tamanho da palma da mão, que os nossos celulares são verdadeiros computadores. Eu me sinto insegura financeiramente, juridicamente, socialmente. É muito difícil hoje expressar e manter e fundamentar uma opinião. As pessoas têm evitado se posicionar. Viemos de uma pandemia
que foi a maior oportunidade do ser humano de voltar para casa, de se manter em casa. Tanto que proliferaram os trabalhos home office. E se mantiveram, algumas profissões conseguiram se manter. As crianças ficaram sob a responsabilidade das famílias, com raras profissões. As crianças ficaram sob a responsabilidade das famílias. Houve um reencontro de gerações dos avós com os filhos, com os netos, com os sobrinhos. As famílias voltaram a se reencontrar. Os trabalhos, as profissões foram repensadas, reorganizadas. O comércio se reorganizou e nós estamos ainda em tempos de transição. Hoje, nenhuma afirmação cabível de que esta é uma verdade universal. Ela continua sendo uma verdade, mas uma verdade aberta às questões. Isso é grandioso, isso não é ruim. Termos retornado às famílias foi a melhor oportunidade que os tempos deram para esta geração. A escola teve que se reinventar, a sociedade precisou se reinventar e nós estamos no início de uma retomada. Tudo se tornou questionável e isso não é definitivamente uma coisa ruim. Mas então se faz necessário repensar onde a gente precisa recomeçar o trabalho. Quando a gente viu que o ser humano em crise, ao invés de evoluir, evoluiu e trouxe aquilo que tem de pior à tona, veio à tona o que tem de pior na sociedade, no ser humano, nas repartições, nas definições de sociedade. Ao invés de se qualificar, a sociedade se desqualificou. Porque veio à tona o que estava escondido. Hoje não se esconde mais nada. Tudo o que acontece imediatamente toma conta da mídia e chega na mão de cada um imediatamente. Assim que acontece. Então, como educadora, como professora, como gestora de educação, toda a sociedade, toda a humanidade sabe que o investimento, o olhar e as atenções precisam se voltar à educação. Educar sempre foi a mais nobre das missões. Ela é a mãe de todo saber ser e fazer. A tarefa do professor sempre foi muito nobre, pois ele é o meio entre o aprendiz e o saber. Mas educar, mais do que nunca, passou a ser uma responsabilidade exclusiva da família. Não dá para terceirizar para a escola, como se fez durante muito tempo. Eu vivi, eu assisti isso. As famílias entregavam essas crianças, esses adolescentes, para as escolas. E as escolas tinham que dar conta. Se transformavam em psicólogos pedagogos, se transformavam em médicos, enfermeiros, dentistas. Tinham que tomar conta de todas as necessidades das crianças e dos adolescentes. Basicamente, durante muitos anos, a escola se transformou o esteio da sociedade. Mas as escolas, elas não têm essa estrutura e nem essa responsabilidade. E a pandemia mostrou claramente para as famílias
quem é responsável real e realmente pela educação básica, os valores, os limites, a formação, os credos, a tradição familiar. É, mais do que nunca, responsabilidade absoluta da família. A escola, ela é uma mediadora entre o saber e a absorção desse conhecimento por cada um. Isso é um processo pessoal e intransferível, do qual a família tem que se manter muito atento e tem que se tornar parte integrante do saber e do aprendizado, porque é responsabilidade da família juntar valores, tradição ao aprendizado da criança, do adolescente e sua aplicação prática na vida. Então a escola hoje ela tem uma dificuldade enorme diante do conhecimento que está totalmente disponibilizado pelos meios de informação, de comunicação, a um simples toque de dedo. Informação está disponível. Formação, a transformação desta informação em saber é um processo coletivo da sociedade que disponibiliza o conhecimento secular através do celular que está na mão de cada adolescente, de cada criança. O conhecimento ele está disponível. O professor, a escola, a família são mediadores para fazer com que esse estudante, esse aprendiz, ele queira saber. O papel da escola e da família é provocar a curiosidade nesse aluno. É fazer perguntas e não dar respostas. É provocar desafios. Pais, professores, não ensinem nada a não ser aquele básico e elementar, que tem que ser dialogado. O nosso papel como sociedade, como profissional, é desafiar essas mentes abertas e repletas de informação, com pouca formação. Como se faz isso? Como fazer essa criança, esse adolescente, se interessar pelo saber? Porque o saber ele não ocupa espaço. Eu estudo desde os 7 anos, com quase 70, tenho mais vontade ainda de conhecer e de saber, porque tudo o que eu sei é o quanto me falta saber. Eu tenho a claríssima consciência de quanto mais eu estudo, do quanto me falta saber. E eu tenho sede de saber, sede de aprender. E eu não descanso nesse sentido. Eu preciso estar lendo, eu preciso estar buscando, eu preciso estar sabendo. E quando eu sei, quando eu aprendo alguma coisa nova, que eu sei que eu aprendi alguma coisa nova, me vem logo a interrogação do complemento dessa informação, porque essa é a informação que temos até o momento. Então, quem afirma definitivamente, a ciência que afirma, que se afirma como definitiva, ela erra e peca no princípio, que é a evolução e a complementação do saber. E essa complementação se faz com o aprendizado contínuo. Nada é estático na vida. Tudo evolui e evolui a cada segundo, a cada minuto. Então, tem uma missão clara que é da família. E tem uma missão clara que é a da escola. Ficou mais clara que nunca na pandemia. Ela veio para gritar a função da família e a função da escola.
A função da escola é escolarizar, educar é função da família. Então, hoje, com todos os componentes da família trabalhando, porque o consumismo e o lançamento de produtos novos e de novidades que todo mundo tem que ter, porque tem que ter, ela exige toda a família buscando subsídios, sobrevivência, estudando, continuando a se desenvolver. E quando essas crianças chegam na escola, elas precisam saber que elas foram aí para ter uma mediação do conhecimento que está disponível para que eles possam e queiram se apropriar. Eu lutei muito nas escolas que eu fui e eu tenho uma preocupação muito grande porque os professores ainda estão sendo formados da mesma forma como há quase 500 anos atrás. A educação não evoluiu muito mesmo com a informatização. A informatização ela veio para compactar um conhecimento disponível para qualquer ser que queira aprender. A disponibilização do conhecimento aconteceu de uma forma avassaladora. É muita informação e pouco processamento. Então, o professor e o papel do professor tem um conteúdo que ele precisa desenvolver. É provocar, é instigar, é perguntar, é desafiar. O segredo, família, professores, escolas, está em elaboração de perguntas em forma de desafio. É buscar que o próprio aprendiz ele queira desvendar esse mistério. Uma pergunta faz com que ele saia da sua acomodação. O segredo, até para a inteligência artificial, está em fazer a pergunta adequada, o desafio adequado. Então, ainda as escolas têm... Não, penso que não. Eu lutei muito e encontrei a resistência no próprio professor, porque ele ainda é formado e educado nas universidades, nuca com nuca, né? Alguém lá na frente falando, os nerds na fila da frente, os mais ou menos ali pelo meio, tirando proveito dos nerds e participando da baderna da turma do fundão. E se conseguisse colocar esses alunos em círculo, um de frente para o outro, o professor é um mediador que está ali sentado no mesmo nível que esses estudantes, só provocando, fazendo mediação, trazendo um início de um pequeno texto, buscando o que cada um sabe e construir o que falta saber através do saber comum daquela turma que está aí e que nunca vai ser um zero. Então, o desafio, a pergunta que um responde, que o outro complementa a resposta e que depois cada um formula uma síntese daquilo que aprendeu no dia e que no outro dia se retoma e se pergunta novamente, os alunos, os estudantes que não são alunos, são aprendizes, eles não conseguem formular mais uma frase. É preciso provocar para que eles falem sobre o que eles aprenderam, sobre o que eles sabem, sobre o que eles não sabem. Então, as perguntas essenciais são essenciais. As perguntas certas para despertar um interesse. Então, famílias, contem a sua história. Tragam de onde vieram essas famílias, como elas se formaram, qual a origem. Deixem claro todos os dias quais são os valores desta família. Ouçam os questionamentos. Tenham base para responder. Hoje ninguém mais aceita uma resposta como é assim. É assim, é porque é. No nosso tempo é assim. Ninguém nem perguntava por quê. Era baixar a cabeça e obedecer.
Então nós viemos desse tempo para o oposto completo. E se perdeu a noção do tempo, do que acontece, do que é necessário. Os pais não são amigos dos filhos. Os pais são o norte. Pais, vós, cuidadores, vô. Vocês são referência não dos discursos que entram por aqui e saem por aqui. É aquilo que se faz, aquilo que se age. É o dia a dia que faz a formação dos valores e dos critérios da família. Então isso precisa estar bem claro, para quando o aluno chegar, o estudante chegar à escola, ele saiba exatamente quais são os valores deles. Eu sempre disse, essa frase é minha, eu vou usar a vida toda. Quem sabe quem é e de onde veio, nenhum vento leva. E hoje tem vento demais, né? É muito difícil conduzir o destino das crianças e dos adolescentes, pois é isso que a família faz e a escola consolida. Cuidado com os apelidos. Às vezes em casa acontece o ênfase a uma dificuldade. Lembrando-se sempre que filhos e estudantes, cada um é diferente, cada um tem suas habilidades. Eu sou péssima em matemática, eu sempre fui péssima em matemática. E eu seria eliminada na minha época da vida se eu não tivesse demonstrado outras habilidades. Então, se precisa achar um canal de comunicação com essas crianças e com esses adolescentes. A família precisa enfatizar as qualidades, chamar atenção com delicadeza para as coisas que poderiam ter sido feitas diferentes, fazendo sempre pergunta do tipo, foi legal o que aconteceu? O que tu pensa a respeito do que aconteceu? O que poderia ser mudado em cima do que aconteceu? O que você faria diferente hoje com essa vivência, essa experiência que você teve? Na escola, se deve fazer mais perguntas do que dar respostas. E principalmente, tanto em família quanto na escola, é muito importante o erro. Não existe resposta certa. Não existe resposta errada. Existe um consenso daquilo que é caos e organização. Então, quando se faz uma pergunta e vem uma resposta diferente do que aquela que é esperada, é questionar. Por que tu pensa assim? O que te fez chegar a essa conclusão? Mas e a tal coisa? É preciso uma fundamentação muito grande da família e dos professores, para dar liberdade para o pensamento, para que ele flua e para que própria criança e o próprio adolescente chegue à conclusão. Muitas vezes foi perguntado por um estudante o que é que você faria com alguém que fizesse isso para você. Eles mesmos definiam qual seria a regra que eles teriam que passar a respeitar a partir daquele momento. Aprendizado, educação, formação é responsabilidade de toda a sociedade. É responsabilidade, em primeiro lugar, da família, da escola e da sociedade. Todos nós somos professores e educadores onde quer que a gente esteja. Nós temos que nos posicionar de acordo com a forma como a gente pensa. Mas nós precisamos começar a fazer o exercício do ouvir. Pais, professores, cuidadores. O cérebro de uma criança é já cheio de experiências e vivências. É impressionante a capacidade e o discernimento das crianças e dos adolescentes. Nós estamos trabalhando, moldando o cérebro dessas crianças. Nós estamos mudando, alterando a conformação cerebral deles. Nós estamos mexendo com a plasticidade cerebral das crianças e dos adolescentes sob a nossa responsabilidade. Nós estamos formando os cidadãos de agora. Nós estamos lidando com mentes imaturas
que precisam da firmeza dos limites. Do até aqui sim, a partir daqui não, por quê? E sempre ouvir. Falar menos, ouvir mais, fazer mais perguntas do que dar resposta. Valorizando sempre o erro. Porque o erro, ele mostra um raciocínio que a gente costumava dar um X de vermelho. Isso não significa ignorar o erro e aplaudir o erro. Significa perguntar de onde veio esse erro. E induzir, de alguma forma, abrir um caminho, encaminhar para a resposta mais adequada, que eu repito, não existe resposta certa. O certo de agora, na semana que vem, já é questionável. É missão fácil? É simples? Exige uma vigilância 24 horas no nosso ser e no nosso fazer. Nós somos a referência dessa geração que não é do futuro, porque o futuro é agora. O futuro chegou. E a nossa responsabilidade em manter cérebros saudáveis, cérebros seguros do amor da família, do acolhimento da escola e do encaminhamento para o crescimento pessoal. O crescimento pessoal, o aprendizado, é pessoal e intransferível. Ninguém aprende nada por ninguém. Ninguém modifica condutas e comportamentos por ninguém. Essa é uma decisão única, pessoal e intransferível. Nós, como família e como escola, nós precisamos dar os instrumentos, o bom senso, a direção do que é organização e caos. Nós precisamos passar as nossas crenças. Nós precisamos passar em que a família acredita, quais são os valores dela, firme e solidamente. Repetindo, quem sabe quem é e de onde veio, o vento não leva. E haja ventania, e haja questionamentos, e haja provocação. Criança e adolescente que não tem base sólida, o vento leva, a droga leva, as facilidades da vida levam, e as consequências vêm. Então o peso da nossa responsabilidade nunca foi tão grande. Mas nunca houve uma época tão maravilhosa de comunicação olho no olho. Colo, eu sempre falei, mão no ombro e dedo no nariz. Você é responsável pelos seus atos desde pequenininho. Ajudem a raciocinar. Não aceitem respostas vazias. Busquem fundamentação. Estejam presentes. Sejam presentes. Muito obrigada por me ouvirem. Hoje a conversa ficou grande e comprida, justamente porque esse momento é o momento mais crítico. Mas como eu disse no começo, as crises são excelentes. É um ponto para que a humanidade dê um salto qualitativamente. E cada um de nós é responsável pelos seus. Vamos olhar pelos nossos, estar atentos por quem estiver perto da gente. Se toda a sociedade fizer isso, a escola vai ter muito mais sucesso. Muito obrigado por terem me ouvido e fiquem sempre com Deus, o Deus que vocês acreditam. Muito obrigado.